Graça e paz, meu irmão. Boa noite, muito bom estar contigo nessa noite de quinta-feira, podendo compartilhar da palavra de Deus. O tema da nossa devocional de hoje é o Supremo Juiz, e o texto é Juízes, capítulo 2, versos de 6 a 23. Mas antes de entrarmos no texto, eu não sei se você tem acompanhado as últimas notícias a respeito do desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus. E aqui no Brasil mesmo, eles estão testando uma vacina que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, e há uma grande expectativa no resultado dessa vacina. Aliás, estamos na expectativa de uma solução definitiva para o problema do coronavírus, né? E é uma corrida contra o tempo. E nessa corrida contra o tempo, nós vivemos em meio a soluções imediatas. O que seriam soluções imediatas? O distanciamento social, o uso da máscara, a higienização constante das mãos. Mas nós estamos vendo que essas soluções imediatas, elas ocasionam outros problemas também. Por exemplo, a economia do nosso país está sofrendo muito por conta do isolamento, do fechamento das cidades. Nós, povo de Deus, sofremos com o isolamento, com o distanciamento social. Nós não podemos realizar o nosso culto de adoração ao Senhor, e isso nos deixa extremamente tristes, mas é o momento que nós estamos passando e a necessidade que temos, e é a solução imediata, aquilo que temos para o momento. Enfim, a lista ela segue, nós poderíamos colocar muitos outros problemas que surgem por conta de não termos ainda uma solução definitiva para o problema que nós estamos enfrentando com o coronavírus. E é interessante que essa atmosfera de esperança por uma solução definitiva, ela me leva a olhar para as Escrituras, em especial para o livro de Juízes, e ver a ação de Deus com relação a uma nova geração que se levantou em Israel. Na verdade, essa nova geração de Israel, ela marca a história deste povo com um acontecimento muito triste, que é um ciclo de apostasia que essa geração entra. O livro de Juízes, em especial nesse capítulo, que é base do nosso tema, do nosso devocional de hoje, nós encontramos a narrativa de uma história que se repete ao longo de todo o livro. Esse ciclo de apostasia de Israel, ele é marcado por uma idolatria que conduz o povo ao castigo providenciado pelo próprio Deus. E aí, quando o povo está sofrendo por conta deste castigo, o povo levanta o clamor ao Senhor, o povo chora, Deus ouve, e então Deus providencia uma solução imediata, que são os juízes, e esses juízes, eles cumprem aquele propósito, libertam o povo da opressão, mas nós somos informados que logo quando o juiz morre, o povo retorna à idolatria e esse ciclo recomeça. Queria fazer a leitura desse texto, peço para que você acompanhe comigo. Então, Juízes capítulo 2, versos de 6 a 23. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses,
dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram os seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os, eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Aqui nós temos então o problema. Levantou-se uma nação, uma nova geração, aliás, em Israel, e essa nova geração não conhecia ao Senhor. Israel havia tomado parte Israel havia tomado grande parte da terra prometida e havia necessidade ainda de expulsar algumas nações pagãs que estavam ao redor deles. Mas Israel não fez. Israel quebrou a aliança com Deus. E, além de quebrar a aliança com Deus, Israel se misturou a essas nações na adoração a esses deuses, falsos deuses. Então, no verso 10, na parte B, nós vemos que essa nova geração se levanta e somos informados que essa geração não conhecia a Deus e nem tampouco as obras que Deus havia feito em Israel. Ou seja, essa geração não tinha um relacionamento com Deus como seus pais tinham. Conhecimento e relacionamento são duas palavras que estão intimamente ligadas. Por exemplo, pense no seu cônjuge, ou num amigo muito querido, talvez no seu filho, ou no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, enfim. Conhecê-los envolve necessariamente relacionar-se com eles. Conhecer a Deus é ter um relacionamento com Ele. Não é só gravar alguns versículos em sua mente, mas para conhecer a Deus você precisa se relacionar com Ele. Essa nova geração, ela não tinha um relacionamento com Deus como seus pais tinham. E, como consequência disso, eles se dobraram aos falsos deuses, às divindades daquelas nações que não foram expulsas como Deus havia ordenado. Eles desobedeceram a Deus. Eles serviram e adoraram a falsos deuses e entraram, então, num ciclo de apostasia. Eu não creio que essa condição, a condição dessa geração de Israel, ela seja muito diferente do que nós vivemos hoje. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, quando Cristo é interrogado por um fariseu a respeito do grande mandamento, Cristo então diz que o primeiro grande mandamento
é amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, alma e entendimento. Mas eu te pergunto, quantas vezes nós não amamos dessa forma, não a Deus, mas a nós mesmos? Quantas vezes erramos, não por desconhecer a vontade de Deus, mas por colocar a nossa vontade no lugar da vontade de Deus? Dessa forma, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Nós estamos idolatrando a nós mesmos. Nós colocamos o nosso desejo, a nossa vontade, no lugar da vontade de Deus, ou no lugar que a vontade de Deus deveria ocupar em nossa vida, em nosso coração. Israel era o povo escolhido de Deus, a nação de Deus, que carregava o nome de Deus. E por isso eles não poderiam continuar envergonhando o nome de Deus. Então, Deus pune o seu povo. Aliás, é interessante que o livro de Provérbios nos instrui, o pai que ama o seu filho, ele disciplina o seu filho. Deus, ele disciplina Israel. Israel sofre a consequência da maldição da quebra da aliança. Eles poderiam desfrutar das bênçãos da aliança, como seus pais desfrutaram ao entrar na terra prometida, ao vencer aquelas nações, expulsar as nações, mas essa nova geração, eles desfrutam das maldições da quebra da aliança. Então, em razão desse sofrimento ocasionado por aqueles que oprimiam o povo de Israel, Deus levanta nações para oprimir, para saquear Israel, e eles sofrem muito com isso, eles clamam ao Senhor, eles choram a Deus, e Deus providencia uma solução imediata: os juízes. E os juízes, ao longo do livro, nós vamos ver que eles cumprem um papel de libertador do povo, estritamente de libertação dessa opressão. E os juízes, eles não carregam uma característica religiosa. Eles não são aqueles que instruem o povo de Deus, que conduzem o povo de Deus nos ensinamentos, na lei. Não, eles cumprem um papel estritamente de libertadores do povo. Aliás, muitos juízes, como nós vemos ao longo do livro, eles desagradam a Deus em suas atitudes, em suas escolhas, eles entristecem ao Senhor, eles não são exemplos a serem seguidos, né? E nós vemos que os juízes, eles, ao passo que são levantados para libertar o povo, quando eles morrem, o povo logo já retorna à idolatria, retorna aos mesmos pecados, ao serviço aos falsos deuses, e novamente eles recebem então o castigo de Deus e voltam ao sofrimento, e clamam, e aquele ciclo continua, né? E por isso que os juízes, eles representam então uma solução imediata para o povo. Eles não eram capazes de garantir uma vida de retidão ao povo de Israel. Como foi dito, eles mesmos não conseguiam viver em retidão. E o livro de Juízes, ele carrega esse nome por causa desses homens. E não só o ciclo de pecados do povo e a incapacidade dos juízes são vistas no livro, mas também vemos que o povo precisava de uma solução definitiva. Aliás, o homem precisa de uma solução definitiva. E nós temos essa solução definitiva. Os juízes, eles eram levantados por Deus para trazer o povo de volta à linha, para livrar o povo. Mas eles não garantiam a libertação do pecado. Para isso, Israel precisava da solução que havia sido prometida há muito tempo atrás. E a solução definitiva é Cristo. Israel, ele viveu um longo período sob o governo dos juízes, mas infelizmente esse período é marcado por pecado atrás de pecado, idolatria atrás de idolatria, até chegar ao fim do livro. No último verso, o autor de Juízes nos informa que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto.
A solução definitiva para o pecado do povo de Deus não vem dos juízes. Aliás, ela não vem dos juízes, não vem dos reis de Israel, não vem dos sacerdotes, muito menos dos profetas que foram levantados. Esses personagens, eles cumpriram sim um propósito específico, eles cumpriram aquilo para o qual Deus havia levantado eles para fazerem, mas eles não apresentam uma solução definitiva. A solução definitiva vem no nosso supremo juiz. O supremo líder, que diferente dos homens que foram levantados por Deus, esse supremo líder, ele foi levantado em uma cruz. Ele foi levantado no madeiro. Deus providenciou através de Cristo a libertação da consequência do pecado, nossa libertação da morte, do resultado do pecado. Jesus Cristo não é uma alternativa exemplar a demonstrações de solidariedade e amor, como muitos por diversas vezes pensam. Jesus Cristo é a salvação. Ele é a solução para o pecado, porque ele sofreu em nosso lugar, pagou o preço que era para nós pagarmos, o alto preço do pecado. Eu gostaria de concluir aqui, e como um bom cristão, eu e você, nós devemos orar sim pela solução definitiva para o coronavírus, para uma vacina que resolva todo esse problema do vírus que está ocasionando uma grande perturbação mundial. Mas nós não podemos nos esquecer que o coronavírus ele não é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade é o pecado. O maior problema da humanidade não pode ser resolvido com uma vacina. Nós, como povo de Deus, sabemos que o maior problema da humanidade só pode ser resolvido com Cristo Jesus. O coronavírus vai passar. A vacina vai chegar, um remédio qualquer vai chegar. Mas o homem não vai deixar de morrer. O pecado não deixará o homem. Os problemas ocasionados pelo pecado continuarão. E são muito grandes. Por isso, nós precisamos de Cristo. Ele é a solução definitiva. Ele é a esperança, a nossa esperança. Que possamos seguir firmados nesse Cristo amoroso, Cristo justo, Cristo que é profeta, sacerdote, rei, nos liberta do pecado, nos liberta da escravidão e nos leva para o reino, para o seu reino. A Ele toda a glória. Deus abençoe ricamente a sua vida, esse finalzinho de semana, que você seja muito abençoado. Estou aqui orando por você. Um grande abraço. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando
assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi